Ônibus tomba no Agreste, a estrada que derrubou o Brasil inteiro de vergonha. Olá, meu povo querido do canal Pernambucando. Por aí, abraço de coração. Hoje venho com uma crônica meio de salto alto, meio de chinelo de couro, daquela mistura que a gente nordestino conhece bem. Prosa de vereda, dor do cotidiano, gargalhada amarga e uma pitada de coisa séria para pensar. O tema? Um ônibus que tombou na rodovia BR-423, no Agreste pernambucano. Mortos, feridos e, por trás disso, muito do que não se quer ver. Vamos juntos andar por esse chão, onde o chão às vezes se abre. Oxente, senhores e senhoras, se ajeitem nas cadeiras, tomem um café bem quentinho, ou, quem sabe, um caldo de cana se for daqui do Agreste, porque a história que conto começa numa curva traiçoeira. Mais traiçoeira do que aquele caminho de barro que leva à casa longe do centro. Imaginem vocês, uma manhã como outra qualquer, o sol ainda meio tímido no céu de Pernambuco, o ônibus carregado de gente simples, trabalhadores, família, esperança, e num instante, a curva que devora. A BR-423 é dessas estradas em que o asfalto parece chamar vem, mas às vezes também fala cuidado. E no meio desse vem, o inesperado. Uma metáfora perfeita do nosso Brasil, que corre sem freio, enquanto a base da estrada racha. Quem diria que aquela viagem de rotina se tornaria notícia, manchete, dor coletiva? E quando a dor vira manchete, alguém pergunta: quem construiu essa estrada com descuido? Quem permitiu que as curvas fossem mais traiçoeiras que promessa de político? Pois é. No Agreste de Pernambuco, terra de xote, de roça, de sol que castiga, de esperança que teima, uma cena de tragédia se repete como se fosse ritual. O ônibus que levava almas simples vira símbolo de negligência. E a gente fica perguntando: e se fosse meu irmão, minha mãe, meu pai? Porque, minha gente, lá não são números, são vidas nossos. Mas os números aparecem rápido, para a manchete, para a audiência. E depois, depois vem o esquecimento, a promessa de investigação, o elogio vazio e a estrada continua. Aqui entra o riso amargo. Quantas vezes a gente já olhou para a infraestrutura precária, para as curvas assassinas, para a falta de manutenção e riu de nervoso dizendo: só aqui mesmo? Quantas vezes a gente já ouviu: ah, mas estrada tem que cuidar, e logo depois viu o governo largar isso de lado? Pois o pensador Olavo de Carvalho nos alertava, embora com seus exageros, que a cultura, a moral, o sentido de ordem são engrenagens essenciais, não só a economia ou o pavimento. Brasil paralelo. Se o solo moral se esfarela, a estrada física também cede. E olhem só, aqui no Agreste, a estrada cedeu. Não só metaforicamente, literal. E não parou por aí. O drama cotidiano da nossa gente, eu me lembro de uma velha tia da roça dizendo que, quando o ônibus passa pela curva Bravo, é melhor segurar a fé no colo. Fé esta que vem da Bíblia Sagrada, que diz: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Mateus, capítulo 5. A estrada, pois, torna-se palco de lágrimas, e a promessa de consolação parece distante. E enquanto isso, a crítica social grita: quem construiu essa estrada? Quem fiscalizou? Quem aproveitou a verba e fez o mínimo? O grande filósofo britânico Edmund Burke dizia que a sociedade é um contrato entre os vivos, os mortos e os que ainda hão de nascer. Bem, amigos, no Brasil muitas vezes esse contrato está rasgado. A estrada foi prometida, a manutenção negligenciada, o ônibus segue como testemunha. E cá estamos nós, refletindo: será que não é hora de reivindicar esse contrato de volta? Aí entra G.K. Chesterton, com sua defesa do homem comum, da comunidade, do sentido sagrado no cotidiano. Ele insistia que o mundo cotidiano contém milagre e mistério, e se um ônibus tomba, não é apenas acidente, é quebra de promessa de comunidade, de guarda-responsabilidade coletiva. E a gente ri com ironia, porque quantas comunidades pelo Nordeste
Já não viram promessas erguer-se como sedas dançando ao vento e depois cair como papel molhado? Ao mesmo tempo, o filósofo conservador Roger Scruton alertava para o fato de que a tradição não é algo morto, é algo vivo, importante, mas que exige responsabilidade. Se deixarmos a tradição de cuidar das estradas, da vida do povo, da dignidade humana à mercê de um faz de conta, não haverá tradição que valha. Pois bem, a tradição do brasileiro humilde exige uma estrada decente, mas o que temos, por vezes, é descaso. E olhem a cena. O ônibus, tombado, feridos, mortos. As famílias chorando no hospital regional. A mídia, entre a manchete e o esquecimento. A política, entre a promessa e o atraso. O humor ácido aparece aqui. Quem diria que eu chego esperançoso virou eu não volto vivo? É quase piada de mau gosto. Mas é a piada que insiste em permanecer. Porque o Brasil tem cartunistas que desenham promessas e depois rasgam o papel. Metáfora nordestina. É como aquela rapadura que você espera doce, mas quando morde, está cheia de areia. A expectativa é doce, mas o descaso se infiltra. E o povo sorri de canto de boca e diz: bom, dança-se, mas não cai do palco. E então recordamos, é preciso fé. Fé simples, de homem da roça, de senhora que vende bolo na beira da estrada, de menino que vai para a escola numa estrada que nem sempre tem acostamento, porque a Bíblia ensina: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Provérbios. A estrada se fez sem entendimento ou com entendimento? E quem bancará o estrago? No meio dessa prosa, surge a crítica ao Estado, ao governo, não do partido, mas do princípio, o princípio de responsabilidade. O povo nordestino, tão acostumado a esperar, cansou de ouvir: vai crescer, vai melhorar. E então vem a frase forte: melhorar sem estrada segura é vestir batina na cura e sair de terno na missa de domingo. É bonito, mas não suficiente. E aqui cabe também o humor. Quantos anúncios de duplicação da BR-423 já vimos? Quantos vídeos de inauguração parecia festejo de carnaval, enquanto o trecho continuava com curvas assassinas? Como se a festa fosse inaugurar uma placa, enquanto a estrada continua a brincar de rolimã com a vida. É tragicômico. E agora chegamos ao ponto alto. O ônibus tombou, sim. E não foi só a curva que o derrubou. Foi o conjunto. Descaso, impunidade, cultura de toma lá da cá. O ônibus virou símbolo. Símbolo de uma nação que aceita o improviso como rotina, que acha malandro quem critica e normal quem ignora a segurança. O povo do Agreste olha para a BR-423 como quem olha para a mãe que chora no quarto. Pergunta quando vai parar de sofrer. E aí vem a frase de impacto. Não é a curva que mata, é quem não viu que o perigo vinha de mansinho e deixou o coração bater como tambor de São João sem freio. E outra. Quando estrada é feita para vídeo de capa de jornal, o percurso vira filme de terror para quem viaja. E mais ainda, a vida simples exige respeito. Respeitar o canto do roçado, o suor do trabalhador, o riso da criança. Mas o Estado esquece desse respeito e faz estrada de papelão. E nesse momento, o humor ácido bate. Se o desastre não aconteceu numa capital, se aconteceu no Agreste, então dizem, lá no meio do nada, longe, é culpa do vento. A ironia fina. Ah, Agreste é Agreste mesmo, como se o Agreste fosse feito para sofrer. Não, meus irmãos. O Agreste não merece o silêncio de promessas quebradas. E a revelação moral. Cada estrada mal feita, cada ônibus sem manutenção, cada curva sem proteção, é um grito da alma nordestina que diz: basta. A crítica social se impregna na metáfora. Não se trata só de infraestrutura, mas de dignidade. E o conservadorismo que pregamos aqui, sim, o conservadorismo de Olavo, de Burke, de Scruton, não é nostalgia barata. É cuidar daquilo que é nosso, da vida das pessoas, da ordem justa.
E o povo nordestino, com sua resiliência, com seu riso amarelo e doce ao mesmo tempo, merece mais. Merece estrada segura, merecem vidas respeitadas. E a política, se quiser ser fiel à sua promessa, deve tratar o agreste como parte central, não periferia de dor. Conclusão. E qual a moral dessa história? Que o Brasil não muda só com um discurso bonito, muda com estrada bem feita, com manutenção regular, com respeito à vida humana e com a cultura de responsabilidade. A Bíblia confessa que o que semeia no vento, colhe tempestade. Oséias. Se semeamos descaso, colheremos tragédia. Se semeamos escárnio com a estrada, colheremos dor. Que essa tragédia da BR-423 seja chamado de atenção, não apenas lá no agreste, mas em cada canto do país. Que os que governam lembrem, estrada segura é tão importante quanto o sermão dominical. E que o povo nordestino, com seu sotaque, sua fé, seu jeito simples, continue a levantar a bandeira da dignidade. E como diria Ariano Suassuna, com seu shot mistura de riso e drama, e como Nelson Rodrigues, que via tragédia no almoço de família, que a gente não se acomode, que a gente não aceite que é assim mesmo. Porque não tem que ser assim. A estrada pode descansar sob o sol nordestino e nós podemos exigir que ela seja segura. Obrigado, meus amigos do Pernambucando por aí, por caminhar comigo por essa vereda. Agora me digam nos comentários, o que você acha que deveria mudar primeiro? A estrada ou a mentalidade que abriu mão de cuidar dela? Quero saber. Deixe seu comentário, compartilhe, se inscreva e ative o sininho. Até o próximo vídeo. Pernambucando por aí.